Você já disse alguma dessas coisas? Por exemplo, não vejo a hora de chegar ao fim de semana. Ou não vejo a hora de entrar em férias. Ou então, não aguento mais, não vejo a hora desse ano acabar. Quero que chegue logo o ano que vem. Acho que você já passou por isso, né? O que esse tipo de palavra reflete para nós? O que isso significa? Que alguma coisa não está muito bem no que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Que a gente está passando por alguma coisa que não está legal, que você está cansado, que você espera alguma coisa melhor no futuro. Você está colocando seus olhos lá para frente, esperando alguma coisa melhor acontecer, não é verdade? E se alguma coisa dessa está acontecendo, é porque você está tendo que lutar com algum tipo de impedimento, algum percalço na sua vida. Agora, quando a gente olha para essas situações, a gente está colocando lá para frente a nossa esperança de algum momento melhor, dessa luta passar, dessa dificuldade passar. E uma coisa que me chama a atenção na palavra de Deus, é que ela nunca falou para a gente que seria fácil. Ela nunca falou para a gente que a gente não passaria por momentos de dificuldade. Nunca falou para a gente que a gente não ia ter coisas para resolver, momentos difíceis, momentos de aflição. Eu tenho certeza que agora você deve estar pensando em um monte de coisas que aconteceu com você, ou que talvez estejam acontecendo, que te colocam exatamente nesse lugar. De falar assim, puxa vida, não vejo a hora de tal coisa acontecer para que aí sim as coisas vão ficar bem. O que eu quero falar para você nessa manhã é que quando a gente pensa nesse tipo de coisa, a gente não pode se esquecer que esses momentos de dificuldade e de aflição podem, duas coisas. Primeiro, ser transformados em momentos bons. Podem ser transformados em momentos que trazem transformação para a nossa vida. Que podem nos ensinar coisas. E o segundo é que eu não preciso esperar lá na frente para ser feliz. Eu posso ser feliz agora. Eu posso estar pleno e alegre agora, a despeito das coisas que eu estou passando. É isso que o Evangelho ensina para a gente. Que mesmo durante os momentos de dificuldade, de luta, a gente pode estar pleno e feliz. Pode parecer um contrassenso, né? Como é que eu vou estar feliz se está tudo dando errado na minha vida? Como é que eu posso estar feliz se eu estou tendo que lidar com uma situação grave de enfermidade, ou então alguém perdeu o emprego, ou então tem alguma crise nos seus relacionamentos? Como é que eu posso estar feliz vivendo num momento como esse? E a Bíblia ensina a gente como lidar com esses momentos de uma maneira positiva. E é isso que eu queria falar com você, de falar da necessidade da gente ser perseverante, da necessidade da gente encarar esses momentos de uma forma positiva. Porque eu posso te dizer o seguinte, posso te garantir o seguinte, que se a gente ficar esperando o final de semana para ser feliz, pode chegar o final de semana e está chovendo. Se a gente ficar esperando as férias para ser feliz, pode ser que você vá para a praia e aquela casa maravilhosa que você viu lá na foto do Airbnb seja um buraco. Pode ser que se você ficar esperando aquele trabalho maravilhoso, né, que você está desejando tanto conquistar, que quando você chega lá, o seu chefe vai ser um mala. Pode ser que aquele relacionamento, aquele casamento que você esperava, que, não, quando eu encontrar a pessoa certa eu vou casar de branco na igreja, com uma cauda gigante, e vai ter festa, e vai ter bolo. E no dia a dia você vai descobrir que não era bem isso. A gente não pode colocar a nossa expectativa de alegria e felicidade em coisas, gente. Porque isso atrasa a nossa vida. Vai decepcionar a gente com certeza. Com certeza você vai ficar decepcionado se você esperar ser feliz daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui o ano que vem. Porque quando chegar lá, você vai se decepcionar com a expectativa que você tinha. Porque você colocou a sua expectativa em alguma coisa que pode ser mudada, que pode mudar. Você esperava um bom emprego, você chega lá, fica 2 meses e é mandado embora. A empresa fecha, fale, ou uma coisa desse tipo. Se a gente colocar a nossa esperança, a nossa alegria, nosso desejo de felicidade em alguma coisa que não seja eterna, que não seja permanente, a gente vai se frustrar. E o que a palavra de Deus diz é justamente isso. Eu queria ler com você, Tiago, capítulo 1,
versos 1 e 2. Desculpa, versos 2 e 3. Quando ele diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aí o versículo 4, ora, a perseverança deve ser completa, deve ter a sua ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí você pode olhar para Tiago e falar o seguinte: ô Tiago, você deve estar maluco. Tudo bem, eu posso até não ficar muito chateado, muito abatido. Agora, você está pedindo para eu ter toda a alegria, ter motivo de toda a alegria, passar por tribulações, por necessidades. E tribulações, gente, é literalmente aperto. Sabe quando você está apertado num lugar? Está desconfortável? Tudo está te incomodando? É isso. Tem vários tipos de aflições, de tribulações. Mas, em última instância, você está desconfortável. E aí, ele fala para a gente ter, por motivo de toda alegria, a gente passar por esses motivos, esses momentos. Como que a gente pode passar com toda a alegria por momentos de aperto? Alegria não é quando está tudo bem? Alegria não é quando dá tudo certo? Alegria não é quando você consegue aquilo que você queria? Quando você está na sua casa, com os pés para cima, o ar-condicionado ligado, assistindo um filme na televisão, com a família em casa, com a mesa cheia. É isso que é alegria? Se a gente esperar estar alegre nesses momentos, sinto te dizer que a sua alegria vai ser muito, muito rápida. Ela não vai durar. Agora, por que ele fala que a gente deve ter como motivo de toda alegria o passar por essas tribulações? Ele explica. Ele fala assim, sabendo que a provação da vossa fé, ou seja, passar por esses momentos, de você ter que lidar com a dificuldade, vai tirar você dessa ilusão de que as coisas são simples. Que você pode ter alegria em coisas corriqueiras. Não dá. Então, quando você encara a realidade de que a sua alegria e a sua plenitude não estão nessas coisas, mas estão em Deus, no Senhor, é um processo de você entender o que é a vida, está começando. Esse processo vai te levar a enxergar aquilo que de fato é importante. Vai te levar a enxergar aquilo que de fato vai trazer alegria para a gente. E quando ele fala para a gente entender que a gente deve passar por esses momentos com alegria, ele explica que é porque, por causa da tribulação, a tribulação produz perseverança. Perseverar significa continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Perseverar na fé é continuar crendo, a despeito do que você está vendo. Perseverar significa você continuar obedecendo a Deus, mesmo quando tudo está dizendo para você não fazer isso. Quando todo mundo está fazendo do outro jeito, você vai continuar fazendo daquele jeito que Deus mandou você fazer. Porque essa postura é que vai trazer, de fato, alegria para nós. Romanos 5, versículo 3 e 4 diz assim: não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quando eu passo por esses momentos de tribulação, e fico firme, persevero na palavra de Deus, busco em Deus a direção para passar por esses momentos, eu começo a desenvolver em mim esperança. O que é esperança? Esperança é a expectativa de algo que foi proposto para você. Eu tenho esperança nas promessas de Deus. Eu tenho expectativa em que as promessas de Deus se cumpram. E eu sei que as promessas de Deus de fato se cumprem, porque Ele é aquele que é poderoso para cumprir essas promessas. Ele que é poderoso para fazer com que as coisas se encaminhem para o meu bem. Romanos capítulo 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus? Nos tornar, a continuação do texto, nos tornar parecidos com Jesus. Então, quando a gente passa por alguma coisa que a gente não está entendendo, uma dificuldade qualquer, essa dificuldade tem um único propósito: tornar você mais parecido com Jesus. E muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente não quer, ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por aperto. Mas essas coisas fazem a gente se transformar em alguém mais parecido com Jesus.
alimenta e fortalece e desenvolve o nosso caráter. E na medida em que o nosso caráter vai ficando parecido com Jesus, a gente vai ficando pleno em Deus. A gente não olha mais para as circunstâncias como uma necessidade que as circunstâncias me levem à felicidade. Jesus era o próprio Filho de Deus, todo-poderoso. Mas enquanto ele estava aqui na terra, várias vezes ele chorou, várias vezes ele se abateu. Mas isso não impediu que ele cumprisse o seu propósito. E ele se alegrou com a obra das suas mãos, com a obra que ele havia feito para o Senhor. Nós somos o resultado da obra de Jesus. Ele olhou para a gente e se alegrou com esse resultado. Então, quando a gente tem o nosso caráter transformado e tornado cada dia mais parecido com Jesus, a gente deixa de olhar para o dia a dia e deixa de ser influenciado pelo que está acontecendo, porque a nossa esperança está no Senhor. Eu já falei para vocês aqui que fé é trazer aquelas promessas lá do futuro para hoje. Fé é começar a viver hoje as promessas que eu tenho do Senhor na eternidade. Por que eu posso ser feliz hoje, mesmo estando as coisas do meu lado tudo derrubado, tudo estragado? Porque eu sei qual é o meu destino. Eu sei que o Senhor vai me levar a bom termo. Eu sei que a minha vida não se resume a esses 70, 80 anos que eu vou viver aqui na Terra. Que eu tenho uma história reservada e preparada com o Senhor na eternidade. E isso é que faz com que eu não me abata. Eu não vou simplesmente fingir que as coisas não estão ruins. Não vou simplesmente fingir que eu não tenho problemas. Não, mas essas coisas são menos importantes quando eu olho para o cenário todo, quando eu olho para a história toda da minha vida, quando eu olho para a história da eternidade que o Senhor tem comigo. A palavra de Deus diz que aquilo que está reservado para mim não é se comparar com aquilo que eu estou passando hoje. O que eu tenho reservado para mim é muito maior. E quando eu vivo hoje pela fé, eu consigo viver pleno hoje, apesar das dificuldades pelas quais eu passo. Ninguém precisa perseverar em passar a semana na praia, não é verdade? É fácil. Ninguém precisa perseverar em ficar no restaurante comendo um prato bacana. Ninguém precisa perseverar quando você está de boa. A gente precisa perseverar quando as coisas são difíceis. E quando as coisas são difíceis e a gente persevera, a gente adquire o caráter do Senhor. A gente é treinado, de forma que essas coisas não nos afetem mais, não nos façam tristes ou desanimados. Romanos 12, e eu quero me demorar um pouquinho nesse texto, diz assim, Romanos 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, você quer viver uma vida feliz hoje, uma vida plena hoje, de alegria, mesmo em meio às dificuldades pelas quais você passa? E olha, todo mundo passa. Uns mais, outros menos, em graus diferentes. Mas cada um sabe a dor que está vivendo. Então essa palavra é para cada um de nós. O que Paulo fala aos romanos? Ele diz, regozijai-vos na esperança. Ou seja, alegrai-vos na esperança. A nossa alegria tem que estar firmada naquilo que a gente espera do Senhor, naquilo que o Senhor prometeu para nós. E isso nada pode roubar. Mas como é que a gente faz isso? Sendo paciente na tribulação. E paciente na tribulação não é simplesmente ficar assim, vamos lá, vamos esperar passar, vai. Puxa vida. Não é você ficar na fila do banco, sabe? Ser paciente na tribulação não é você ficar esperando para ser atendido na fila do banco, matando tempo. Não, é uma atitude intencional de se firmar nas promessas. É uma atitude intencional de permanecer fazendo aquilo que tem que ser feito. É uma atitude intencional de guardar o coração das amarguras, das tristezas, dos levantes que vêm contra a nossa alma, os nossos sentimentos. É permanecer firmes, constantes, fazendo a mesma coisa que o Senhor nos disse para fazer, nos alegrando no Senhor, olhando para o objetivo da nossa fé, para o alvo da nossa fé, fazendo com que a gente não perca de vista o propósito da nossa vida. Mesmo que as coisas estejam caindo pelas tabelas, eu continuo olhando para o Senhor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Não tem coisa pior do que você encostar numa pessoa que fica sempre reclamando da vida, não é verdade? Alguém fala assim, puxa, a vida está frio, né? Mas eu não gosto de calor também. E quando está calor também é terrível, né?
Não, mas hoje está muito claro. Não, mas hoje está muito escuro. Não, mas esse meu trabalho, eu ganho bem, mas o meu chefe é um mala. Não, o meu chefe é um mala, mas pelo menos eu ganho bem. A pessoa nunca está satisfeita, ela está sempre reclamando de alguma coisa. E não tem coisa pior do que se encostar numa pessoa assim. Nós somos as pessoas que deveriam ser as pessoas mais felizes da Terra. Por quê? Porque eu tenho esperança. Eu tenho que me alegrar na esperança das promessas do Senhor para a minha vida. Eu tenho que olhar para trás e ver aquilo que o Senhor já fez na minha vida e ser encorajado por aquelas coisas que um Deus que não muda fez no passado, porque se Ele fez no passado, Ele vai fazer no futuro também. Eu tenho que me apropriar das promessas de Deus, que diz que nós estamos guardados debaixo das suas asas, que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, que Ele conhece o nome que nós vamos ter na eternidade, que só Ele conhece, que nós somos pessoas específicas, individuais, Deus não trata a gente de baseada, gente. Ele cuida de cada um de nós, especificamente. Ele sabe o seu nome, sobrenome, endereço, sabe quanto você pesa, sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Essa verdade, esse conhecimento tem que trazer alegria para a gente. E por último, ele fala que a gente deve ser perseverante na oração. O que é ser perseverante na oração? Perseverante na oração é continuar orando. Mas, Neto, eu estou orando e Deus não responde. Negativo. Você pensa que Deus não está respondendo. Desculpe. Você pensa que Deus não está respondendo. Porque a gente acha que a resposta de Deus é simplesmente, quando eu peço para Deus um emprego, Ele me dá um emprego. Quando você pede para Deus uma bênção, Ele te dá aquela bênção. Mas a resposta de Deus vai muito além do que isso. Perseverar na oração é guardar o nosso coração e as nossas emoções dos levantes que acontecem quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Quando a gente pede alguma coisa e não vê resposta, a gente fica triste, a gente fica chateado, a gente fala assim, poxa, Deus não me abençoa, Deus não está ouvindo minha oração, será que eu fiz alguma coisa de mal? Será que eu não mereço? Será que Deus me ama? Essas coisas só podem ser evitadas se a gente continuar em oração, falando com o Senhor, Senhor, a Tua palavra diz, eu creio na Tua palavra, que o Senhor me ama, o Senhor tem bons pensamentos a meu respeito, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, orar não é simplesmente continuar pedindo a mesma coisa, mas à medida que a gente pede, continua pedindo aquilo que a gente precisa. Obrigado, Marina, muito obrigado. O Senhor vai falando com a gente, vai fortalecendo o nosso homem interior. Muitas vezes Deus não vai te dar aquilo que você pediu de verdade. Por quê? Porque isso não é bom para você. E a gente, na nossa arrogância, acha que a gente sabe o que é melhor para a gente, não é verdade? Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Gente, eu não sei, eu já falei isso aqui para vocês, mas se eu fosse pedir alguma coisa para Deus, com relação ao meu futuro, dirigir essa igreja não estaria nos meus planos. Por quê? Porque, primeiro, eu não me sentiria capaz. Segundo, porque eu não achava que Deus poderia usar a minha vida para fazer isso. Então, eu estava orando um monte de coisas ao Senhor. Senhor, dirige a minha vida, faz o que é melhor, me mostra para onde eu devo ir. Eu não orei, nunca pedi para dirigir uma igreja, mas o Senhor abriu essa porta. Deus faz aquilo que além daquilo que a gente pede ou imagina, a despeito daquilo que eu acho que seja o bom para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Então, quando você está orando ao Senhor, saiba que você está construindo dentro de você, no seu homem interior, o ambiente para que Deus cumpra aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por isso que a gente deve orar com perseverança, mesmo que eu não veja a resposta do jeito que eu quero. Eu estou sendo fortalecido no meu homem interior. Eu estou sendo preparado, estou sendo guardado da voz do diabo que diz, não, você não pode, você não é capaz. Não, você não merece. Não, imagina que Deus vai ouvir você. Não, você está pedindo isso? Não, você não tem capacidade. Quando eu continuo orando a Deus, quando eu continuo perseverando na oração, o Senhor está criando dentro de mim o ambiente para Ele poder cumprir aquilo que Ele quer que você seja, que você faça. Mesmo que você não veja a resposta. Então, quando Ele fala para a gente se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e ser perseverante na oração, é uma coisa só. Eu olho para o Senhor, para as suas promessas,
fico firme nas tribulações pelas quais estou passando e continuo orando, mesmo que eu não veja a resposta. A resposta vem do jeito de Deus, na hora de Deus. E Ele está sim respondendo. Ele sempre está respondendo a nossa oração. Ele está formando coisas dentro de nós, para que a gente possa ser capacitado a fazer. Porque se Ele te entregasse de primeira, você não ia dar conta. Sabia? Ele está treinando, fortalecendo você, para que você possa receber a bênção do Senhor. Porque muitas vezes quando a gente recebe a bênção de Deus, na hora errada, a gente tropeça, a gente cai. A gente não valoriza, a gente não permanece firme. Sabe que quando o povo de Deus, que Deus tirou do Egito, estava para entrar na terra prometida? Deixa eu achar o texto aqui. O Senhor fala com Moisés para falar para o povo o seguinte: presta atenção para que vocês, quando entrarem na terra que eu vou dar para vocês, que é uma terra boa, que manda leite e mel, não se esqueçam de mim. Não se esqueçam que fui eu que levei vocês até lá. Fui eu que tirei o povo que estava lá para que vocês pudessem usar aquela terra. Fui eu que capacitei o povo que estava lá para criar os lugares férteis para vocês habitarem. Que estabeleceu as casas que vocês vão morar, a plantação que vocês vão colher. Existia um perigo real daquele povo se esquecer que foi Deus quem deu para eles. Então, a gente precisa se lembrar, e por isso a gente deve orar com perseverança, que quando a gente recebe a bênção do Senhor, não é que a história acabou. Muitas vezes é aí que a história vai começar. O processo de Deus não termina quando Ele te dá a bênção. Ele começa, porque aí você vai ser ensinado e capacitado a usufruir da bênção que Ele te deu, da maneira correta, da maneira que agrade o Senhor e que traga glória para o seu nome. No versículo 11 de Deuteronômio 8, que é quando acontece isso, ele diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de multiplicarem o teu gado e os rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração. Ou seja, cuidado, para depois que as coisas começarem a dar certo, que você começar a ver a bênção do Senhor, você não comece a achar que foi você que fez isso. Não te elevem o teu coração. E te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No versículo 17 diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder e o meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. O Senhor não quer que a gente se esqueça daquilo que Ele fez por nós em nós. E a maneira, muitas vezes, dele fazer isso é permitir que a gente passe por momentos de luta e de tribulação, para que a gente possa se voltar de novo ao Senhor. A aprovação, gente, é um cuidado de Deus na nossa vida, muitas vezes. Porque isso faz com que a gente corra para o Senhor. Se lembre da nossa dependência do Senhor. Se lembre que a gente precisa do Senhor, que foi Ele quem fez. A bênção de Deus não pode nos afastar do Senhor. A bênção de Deus tem que nos levar para perto dEle. É como eu falei com relação aos dízimos e as ofertas. Eu não dou para receber alguma coisa, eu dou porque Ele já deu antes. O objetivo do Senhor é nos atrair para perto dEle. E a nossa fidelidade e a nossa perseverança está em a gente continuar fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o Senhor, que vai nos manter firmes. E eu quero terminar essa palavra, uma palavra curta, mas mostrando para você um exemplo de fidelidade e de falta de fidelidade. Você vai entender. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, fala do momento em que Pedro é chamado a andar sobre as águas com Jesus. Né? O texto anterior, um pouquinho antes, diz que Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco enquanto ele ia orar. E enquanto eles estavam atravessando para o outro lado do Mar da Galileia, aconteceu uma tempestade. Né? E eles estavam preocupados, estavam desesperados, com medo do que ia acontecer. E aparece Jesus andando sobre as águas indo ao encontro deles.
Vou ler a partir do verso 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios, a muitos metros de distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, por volta entre 3 e 6 da manhã, ou seja, eles passaram a noite toda nesse perrengue aí, na tempestade. Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com muito medo. E exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, teve medo e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Gente, esses discípulos que estavam no barco eram pescadores, estavam acostumados com o mar. Mas a tempestade era tão grande que eles acharam que ia morrer. E no meio da noite, Jesus fez com que eles esperassem a noite toda até que ele fosse ir ter com ele. Quando ele está no caminho, eles ficaram com medo porque viram um homem andando sobre as águas, acharam que fosse um fantasma. E Jesus fala: não temam, sou eu. E Pedro, muito ousado, falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Eu quero ir até aí. E Jesus falou: vem. Veja que Pedro orou a Deus, orou a Jesus, pedindo para ir até Jesus. E Jesus prontamente lhe respondeu: vem andando sobre as águas. E Pedro foi. E aqui uma coisa que eu quero mostrar para você, que andar sobre as águas tinha um objetivo: levar Pedro para mais perto de Jesus. A bênção de Deus tem um objetivo: te levar mais perto do Senhor. Quando a gente deixa de olhar para o objetivo da bênção, quando a gente começa a usar a bênção para nós mesmos, para o nosso bel prazer, a gente se perde. E foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Pedro estava andando, estava indo para Jesus. Só que, de repente, ele começa a olhar para a tempestade e começa a afundar. Ele deixou de olhar para Jesus, ele deixou de cumprir o objetivo, ele deixou de ir na direção de Jesus. Começou a olhar para o lado, talvez olhando assim: ó, estou andando, hein? Legal aqui, ó, é bom andar. Os seus outros discípulos, vocês não estão com nada, o negócio é andar na água. Quando ele começa a ver o tamanho da encrenca que ele estava passando, ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. O nosso chamado, gente, é para perseverar, olhando para o Senhor. A gente não pode tirar os olhos dele. A tempestade era a mesma, quando ele começou a andar e quando ele começou a afundar. O que mudou? Para onde ele estava olhando. Para onde ele estava olhando. A gente quer ser pleno, a gente quer ser feliz, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas, olha para Jesus. É isso que aquele texto de Romanos 12 diz: regozijai-vos na esperança, alegrem-se na esperança, nas promessas. Olhe para Jesus, para aquilo que Ele prometeu, para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele faz na nossa vida. Quando ele começa a afundar, ele desespera e fala: Senhor, me salva. Não sei se você reparou, mas o texto diz que Jesus prontamente fez o quê? Saiu correndo, foi socorrer ele? Jogou uma boia? Não. Jesus prontamente estendeu a mão. Onde que Pedro estava? À distância de um braço de Jesus. O medo era tão grande que ele não conseguia ver a presença de Jesus do lado dele. E quando a gente olha para as circunstâncias, gente, a nossa vista fica embaçada. A realidade, a gente não enxerga a realidade como ela é de verdade. A gente só vê a tragédia, só vê o problema, só vê a tribulação. E o Senhor está falando para a gente: olha para Jesus, alegre-se na esperança, e seja paciente na tribulação, e continue orando. Se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele não ia afundar, ele ia continuar. Mas mesmo isso trouxe glória para Jesus, porque Jesus foi lá
e trouxe Pedro, levantou Pedro das águas. Jesus salvou Pedro. E isso fez com que Pedro nunca mais fosse a mesma pessoa. Isso transformou a vida de Pedro. Ninguém teve uma experiência como essa. Foi único. O Senhor nos chama a perseverar naquilo que Ele tem mostrado para a gente. Perseverança acontece quando a gente continua crendo no Senhor. Perseverança acontece quando tem obstáculos para a gente vencer. Como eu falei, ninguém precisa de perseverança quando estiver na praia. É fácil. A perseverança é necessária quando as coisas acontecem de difícil para a gente. Mas, quando a gente olha para o Senhor, se alegra na esperança, se apega às promessas, permanece firme e continua buscando o Senhor em oração. Buscar em oração significa que eu estou me submetendo à vontade do Senhor. Eu estou reconhecendo que eu não sou capaz e que Ele é capaz, que Ele pode. Ninguém ora se não crê que Deus é capaz de fazer alguma coisa, não é verdade? Então, o fato de eu continuar orando significa que eu continuo crendo no poder do Senhor, que eu continuo crendo que Ele é capaz de mudar a minha vida, que eu continuo crendo que Ele é capaz de transformar qualquer situação. Mesmo que demore, mesmo que eu não veja a resposta. Como eu falei, Ele está trabalhando dentro da gente. Você está passando por algum aperto? Olha para Jesus. Não tira os olhos dele. Talvez você fique tentado a olhar para as coisas que não estão dando certo. Você pode olhar para o lado e ver um monte de gente que já passou pelo que você passou e se deu mal. Você pode olhar para o teu passado e falar assim, eu já tentei isso 1, 2, 15, 20 vezes e não deu certo. Mas ao invés de olhar para as outras coisas que vão te fazer afundar, que vão te desanimar, que vão te trazer peso, tristeza, abatimento, sentimento de derrota, olhe para o Senhor. Porque olhar para o Senhor nos traz esperança e alegria. Eu posso ser feliz e alegre hoje. Eu posso ser vitorioso hoje. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu esperava. Ser vitorioso em Jesus é uma decisão de crer nele. De crer nas suas promessas. De esperar dele a resposta. Porque, gente, a gente é vitorioso em Jesus. Se não aqui, na eternidade. E quando você fala assim, na eternidade, parece muito distante. A eternidade, gente, é um piscar de olhos. A nossa vida é um piscar de olhos. Um piscar de olhos. Estava falando com a Paula, a gente vai fazer esse ano 30 anos de namoro. 30 anos, é muito tempo. É uma vida. Né? E passou muito rápido, muito rápido. Você pode olhar para trás e falar assim, puxa, como esse ano passou rápido. Quantas coisas já aconteceram. A gente não pode se prender a essa vida porque ela passa muito rápido. A gente tem que ter os olhos na eternidade. Se alegrar com as promessas do Senhor para nós. Porque Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de transformar a nossa vida. Vamos olhar para o Senhor. Não permita que as tribulações da vida façam você tirar os olhos do Senhor. Porque isso vai te trazer tristeza, abatimento, decepção. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele está com a mão estendida para nos tirar de afundar, nos livrar de afundar. Nos ajudar a permanecer firme. Os seus planos para nós são perfeitos. E a gente pode crer nesses planos. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isso pode e vai trazer alegria para a gente. Esperança. Motivação para continuar caminhando. Porque a gente não caminha na nossa força, a gente não caminha com as nossas forças, com os nossos recursos, mas com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Fica firme, continua olhando para o Senhor. Não se deixe abater. O Senhor tem uma nova história para nós hoje. O Senhor pode começar algo novo na sua vida hoje. Basta que você olhe para o Senhor. Se você falar, Senhor, me manda aí ter contigo, Ele vai falar, vem. E você vai pelo poder dEle, se você continuar olhando para Ele. Peça para o Senhor te chamar para ir com Ele, que Ele vai te dizer, vem, e vai te capacitar aí. Está chovendo, está tempestade, o barco está bagunçado, tudo, mas o Senhor acalma a tempestade, Ele te traz para perto de você. A bênção do Senhor é para te trazer, para te atrair para perto dEle, para você ter uma vida plena com Ele hoje, em nome de Jesus.